trazendo a nossa aula Processo Político no Pernambuco, que compreende 2001 a 2015. Então vamos entender aqui esse momento, é um momento importante, tem mais a ver com atualidades do que mesmo com história, mas é história, né? O gancho da nossa história também, perfeita, uma história muito interessante. Plataforma fechada, professor, tem como adquirir ainda? Tem, pessoal. É só vocês entrarem em contato comigo através do meu zap, que está aqui no monitor dos senhores e das senhoras. Então, galera, o que é que nós iremos falar nesses longos vídeos que virão por aí? Eu quero compor esse tópico, o processo político, com, eu acho que 2 a 3 vídeos dá para nós batermos em cima desse assunto. Então, se inscreva no canal, viu? Ative o sininho, porque o próximo vídeo, que eu irei falar do próximo governador, ou dos próximos, né? Não sei, aqui, independentemente aí dessa videoaula, não sei quantas videoaulas nós teremos em relação a esse tópico, tá bom? Então, veja só, pessoal, com o advento das eleições do ano de 2002, merece destaque dentro do nosso cenário político, do Estado, a reeleição de quem? Do Jarbas Vasconcelos, do PMDB. Pessoal, o que eu fichar aqui com vocês, atentem-se, viu? Eu não vou fichar à toa. O que eu fichar com vocês aqui é perigoso vocês encontrarem na prova dos senhores. Quando eu falei aqui que o Jarbas Vasconcelos, ele estava no PMDB e também pelo PFL. E ao conjunto desses dois partidos, essa fusão foi chamado aqui no estado de União, né? Ou melhor, Coligação União por Pernambuco. Então era o nome dessa coligação, Coligação União por Pernambuco, né? O extinto PFL junto com o PMDB aqui dentro do nosso estado. Então, após 7 anos no comando do nosso estado pernambucano, o Jarbas Vasconcelos ele renunciou ao mandato em 31 de março de 2006 para disputar com sucesso, uma cadeira lá no Senado Federal. Jarbas então passou o governo para quem? Para Mendonça Filho, que perdeu a reeleição para quem? Para o deputado federal naquele momento, o Eduardo Campos, o presidenciável que faleceu aí no acidente aéreo há poucos anos. Então é sobre essas 3 figuras. Essas 3 figuras nós iremos falar aqui. Sem estresse, pessoal? Compreenderam de quem é que nós iremos trabalhar de 2001 a 2015? Pronto. Então, esses 3 candidatos. Vou começar hoje com o Jarbas e nas próximas aulas, nos próximos vídeos, para quem estiver inscrito e ativar o sininho aqui, conseguir pegar essas aulas, né? Vocês vão ver o Mendonça e o Eduardo. Mas antes de falar ditamente sobre o Jarbas Vasconcelos, eu quero dizer para vocês que antes desse período, 2001 a 2015, o Jarbas já estava no nosso governo. Tudo começou em 98, com o Jarbas, no governo do estado do Pernambuco, pela União Pernambuco, né, formada pelo PMDB e o PFL. E o Jarbas ele veio aí a derrotar o então governador Miguel Arraes, aquele mesmo que nós falamos, né, pessoal, na aula, lá, não estou lembrado o número da aula na plataforma, lá na ditadura militar de 64 a 85. Eu falei sobre a ditadura militar no Estado e citei a importância do Miguel Arraes, né? A questão dos exilados, que o Miguel Arraes ele, foi para a França, juntamente com a sua esposa, a Violeta Arraes, que era reitora da universidade a qual eu me formei. Então, lá na França, o Miguel Arraes, juntamente com a Violeta, eles receberam muitos políticos, né? Inclusive o FHC. O FHC ele ficou lá na França, né? No momento que ele passou exilado na casa do então ex-governador do estado, Miguel Arraes, era ex-governador do nosso estado, né? E neto e avô, né, do Eduardo Campos, o então presidenciável, né, que faleceu no acidente aéreo há poucos anos. Entenderam esse momento, pessoal? Então, o governador Miguel Arraes, né, que perdeu em 98 para o Jarbas, ele já era conhecido de longas datas. Mas o Jarbas foi quem ganhou. Professor, por quê? O Miguel Arraes já estava, ele não tinha uma importância aí no teu estado, não? Tinha, pessoal. Mas só que o ponto que eu quero citar com vocês são esses 2 aí, ó, que estão em vermelho, no que eu estou fichando agora aqui no monitor dos senhores. Ó. Eu vou falar do primeiro ponto. O primeiro ponto para que o Jarbas pudesse derrotar o Miguel Arraes, né, ele teve um caráter político. Nota isso. Quando da eleição do Jarbas em cima do Miguel Arraes, foi mais de 1 milhão de votos. Então, um número muito alto, expressivamente. Aí você tem a ideia, então quer dizer que o Miguel Arraes não foi um ótimo governador aí, porque perdeu
para o Jarbas? Não necessariamente, pessoal. Por quê? Porque esse caráter político ele influenciou na eleição dentro do nosso estado do Pernambuco. Na figura de quem? Do Marco Maciel, que outrora ele já também tivera passado pelo nosso estado do Pernambuco. Mas nesse momento que o Marco Maciel influenciou a vitória do Jarbas em cima do ex-governador Miguel Arraes, foi simplesmente pela cadeira que o Marco Maciel estava assumindo no momento. A cadeira de quê? De vice-presidente da República. Vice-presidente da República na chapa encabeçada pelo então presidente FHC do PSDB. Então vejam aí, imagine vocês, o professor de vocês, vocês não me conhecem, o Pernambuco não me conhece e de repente nós temos do nosso estado um vice-presidente. E esse vice-presidente faz um marketing danado, que eu sou o salvador da pátria, eu sou o salvador do estado, que eu sou mais capacitado, e você sabe que a propaganda realmente ela influencia demais. Então foi isso, pessoal. O caráter político do Marco Maciel influenciou bastante para que o nosso ex-governador Jarbas Vasconcelos chegasse aonde chegou no primeiro mandato dele em 98. Então é o caráter político. Anota esse primeiro momento. Depois não disse que eu não falei, tá bom? É bom você ter em mente. E o segundo ponto, professor? O que foi o segundo ponto que o senhor fechou aí, ó? Esse segundo ponto, foi a questão do caráter econômico. Político e econômico foram os dois pontos chaves. O caráter econômico ele diz respeito a quê? A disponibilidade dos recursos oriundos da privatização da maior empresa do Estado, a Companhia Energética do Estado de Pernambuco, a CELP. Então, pessoal, vejam só. Eu quero elencar para vocês aqui, independentemente aí de seu partido político, e lógico, vocês não estão aqui preocupados em defender o partido A, o partido B ou o partido C. Vocês estão aqui para fazer uma prova, que é o que a banca vai cobrar, é o conteúdo. Não é saber se estava certo ou se estava errado. Eu puxo um gancho aqui com vocês, para vocês entenderem melhor, principalmente para quem não é do Estado. Vejam só. Olha só a jogada política, galera. O Estado precisava de recursos. O Estado precisava de dinheiro. O Estado precisava de dinheiro para investir em muitas e muitas obras aqui, para que fizesse aquele marketing de fez, vai ser reeleito. Existe isso em todos os estados. Então, juntou o primeiro caráter político para colocar ele lá. Olha só, Jarbas, te colocando lá, através do meu caráter político, nós iremos deixar e perpetuar dentro do estado do Pernambuco as nossas raízes. A ideia era essa. E para que tivesse condição, investir em rodovias, em estradas, duplicação de estradas, como foi o que o Jarbas fez aqui, criação de escolas e programas de governo, era necessário dinheiro. E esse dinheiro eles foram beber onde? Na CELP. Privatizando a maior empresa do estado de Pernambuco. Então esses foram os dois caráteres, pessoal, que fizeram com que o Jarbas passasse justamente o quê? Esse período de 7 anos no nosso governo do estado. Entrou abraçado pelo caráter político do Marco Maciel e terminou abraçado em cima de quê? Do recurso, iniciado lá no início ainda com a CELP, com a privatização da CELP, investimento em obras, e essas obras foram um marketing para a reeleição novamente e tal. É isso, pessoal? Então veja só esse primeiro momento, nesse primeiro slide, o que nós trabalhamos. Trabalhamos o governo de Jarbas Vasconcelos, União por Pernambuco, era o nome da sua coligação, PFL, extinto, e PMDB. Vimos aqui por quem foi que o Jarbas foi amparado em 98 para conseguir aí ser eleito em cima de um caráter, de uma figura extraordinária que era o governador Miguel Arraes. Aí eu citei 2 pontos, caráter político e o segundo ponto, o caráter econômico. Não vou repetir para não deixar estressante, Está no quadro, para que vocês possam aí notar. Professor Adriano, como será cobrado isso em prova? Olha aqui, tem uma questãozinha aqui, boa, vamos ler. No dia 17 de fevereiro do ano de 2000, eu já elenco para vocês essa questão, para vocês pegarem um pouco mais de conhecimento sobre a CELP. Você que não é daqui do estado, principalmente. A Companhia Energética de Pernambuco, a CELP, foi comprada em leilão na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, com um único concorrente, o consórcio Guaraniana, formado pela Iberdrola Energia, a Caixa de Previdência dos Fundos do Banco do Brasil, Prev, e BB, Banco de Investimento e Sociedade por Ação.
De acordo com essa privatização do governo de Jarbas Vasconcelos, julga o item correto. Então, pessoal, tá aí o textinho, que nesse textinho você já vai aprender um pouco. Você já vai conhecer um pouco mais da CELP. Por quem a CELP foi comprada? Foi comprada aí por esses grupos que eu falei. Hoje, se você olhar, né, o grupo que tem aí, né, o maior marketing em cima da CELP é o Iberdrola, o Grupo Iberdrola. Até na conta de luz, se você dá uma olhada, vai lá, Grupo Iberdrola, uma espanhola bem rica mesmo no mercado da energia, tá bom? Então a letra A, olha só o que diz, ó. A letra A fala, o item correto, o contrato de concessão com validade por um período de 30 anos foi assinado em 30 de março de 2000. E aí, pessoal, será se isso é verdade? A companhia espanhola, né, a Iberdrola, que controla 40% administrativamente a CELP, sobrando as demais cotas para o estado de Pernambuco. E aí? O contrato de concessão por tempo indeterminado teve na área administrativa da empresa 100% das cotas destinadas à Iberdrola. Pessoal, vamos aqui fechar. E a letra C, né? Nenhum dos quesitos. Eu quero dizer para vocês que não é a letra C porque nós temos gabarito na questão. Eu vou começar pela letra... ficou errado aqui na sequência? A, B. Mas você dá para entender. A, B, C e D, né? Vou começar pela letra C, que aqui está como letra B, né? Um errozinho ao digitar. O contrato de concessão por tempo indeterminado já está errado, porque houve um tempo máximo. Então, já corta essa questão, né? Morreu aí. A letra B aqui fala, ó, Companhia Espanhola Iberdrola, que controla 40% administrativamente a CELP. Então, errado, né? Ela controla 100%, não é só 40% não, 100% ela controla a CELP. Sobra nada aí para a cota estatal. E o gabarito é a letra A. O contrato de concessão com validade por um período de 30 anos, eu falei, foi assinado em 30 de março de 2000. Então, veja só que foi no governo de quem? De Jarbas Vasconcelos. Entendeu, pessoal? Questãozinha básica, questãozinha boa. Para você que é daqui do estado, provavelmente eu acho que você não teve tanta dificuldade, né? Porque você todo dia está olhando isso aqui, né? É bem fácil, é bem tranquilo você compreender. Mas para você que não é do estado, já tornou um pouco meio que complicado. Olha só, o processo político ainda do estado de Pernambuco, né? Continuando aqui nesse nosso próximo slide. Vamos lá. Ó. Dessa forma, coube o primeiro governo Jarbas Vasconcelos realizar o processo de privatização. No segundo ano de seu primeiro mandato, no ano de 2000, o que gerou recursos de ordem de US$ 1 bilhão, em torno de 2 bilhões de reais. O estado de Pernambuco recebeu, por conta da privatização, antecipação de crédito na ordem de 100 milhões, oriundos da Eletrobras. Tal fato permitiu o início de uma série de obras de infraestrutura. Paro por aqui, explico com vocês. Existe aí uma grande discussão, né, que se a CELP tivesse sido privatizada no governo do Miguel Arraes, o lucro era maior para o Estado. Mas, no governo do Jarbas, né, dizem, né, que uma das principais discussões entre os principais economistas aí tal, foi justamente esse. No governo do Jarbas ficou um pouco mais baratinho, né, a privatização. E segundo, né, o que tem de entender é que o governo Jarbas privatizou essa empresa maior mesmo naquele período, né, justamente para quê? Para investir em uma série de obras de infraestrutura. Você me pergunta, para que essas obras? Para beneficiar quem? O povo? Diga-se, né, que sim, outro diga-se que não. Porque, vejam só, foi através, pessoal, dessa privatização que ele investiu nessas obras e conseguiu a reeleição. Então, vejam só, tal fato permitiu o início de uma série de obras de infraestrutura no Estado. Prioridade do primeiro governo Jarbas Vasconcelos, que se ampliou nos 2 seguintes, a privatização estatal, realizada em fevereiro de 2000. Então, vejam só, pessoal. Galera, você pode ver aqui ó, que está em março, né? Ó, eu voltei aqui no slide, né? Porque em março aqui foi justamente o ponto onde foi assinado, tá bom? Assinatura. Aqui você viu, né? Vocês são espertos, vocês sempre estão atentos. O professor tem que ver isso também, né? E explicar para não passar despercebido, né, pessoal? Suas anotações para que vocês não errem. Então vejam aqui, né, que justamente a privatização da estatal ela foi efetivada, realizada em fevereiro do ano 2000.
Então, volto com vocês, né, a alencar essa importância, tá bom? Então, vamos passando aqui. Ó. Dessa forma, foram realizadas principalmente obras em barragens, né, por causa do problema das secas. As adutoras no interior do estado, a duplicação da BR-232, que é a maior e mais visível obra do governo do Jarbas, viu, pessoal? A maior e a mais visível obra do primeiro governo do Jarbas Vasconcelos, para duplicar 153 quilômetros da estrada federal que liga Recife a Caruaru. Consequência dessa causa aqui, né, desses investimentos, foi justamente o quê? Atenção aqui, né? Ó, atenção, essas obras ajudaram o governo em mais reeleições futuras. Então vejam aqui como foi usado a questão do recurso da privatização da CELP, da nossa companhia energética. Né? Então tudo isso, pessoal, puxa o gancho para você entender o nosso período do governo de Jarbas Vasconcelos. Continuando, o governador Jarbas Vasconcelos, do PMDB, ganhou um segundo mandato, obtendo uma expressiva vitória eleitoral, já no primeiro turno, viu? Assim como ocorreria 4 anos antes, dessa vez, no entanto, ampliou ainda mais sua votação, obtendo 60,4% dos votos válidos, enquanto o candidato do PT, né, que concorreu com ele, Humberto Costa, né, o segundo mais votado, chegou a 34,1%. O que é senador hoje, né, Humberto Costa. Tendo declinado no convite para compor a chapa do tucano José Serra à presidência da República, como seu vice, o governador Jarbas Vasconcelos optou por disputar a reeleição ao cargo. Se isso não tivesse ocorrido, possivelmente a União por Pernambuco não sobreviveria às eleições de 2002. Face às disputas que certamente ocorreriam para a definição da chapa majoritária e a ausência de alguém, né, com a mesma densidade eleitoral do governador. Então, veja só, o Jarbas, ele até pensou em querer, né, ser vice do Serra na presidência da República. Mas a preocupação maior, e o herdeiro político, quem é que eu vou deixar aqui? Né? Não tinha uma pessoa realmente que fosse, né, o herdeiro político do Jarbas. Então ele resolveu ficar mais um pouquinho para enaltecer a figura de outro personagem que vai entrar na próxima aula, que é o Mendonça. Tome nota disso. Em 2004 aconteceu no Brasil referendo sobre armas de fogo e em Pernambuco foram, né, esse total de votos não, né, contra esse total de votos do sim, lá no nosso referendo do ano de 2004. Em resposta à pergunta ao comércio de quê? De armas de fogo e munição, se deveria ser ou não proibido no Brasil. O não venceu em todos os estados, com destaque para o Rio Grande do Sul, Acre e Roraima, onde a opção recebeu cerca de 87% dos votos. O melhor desempenho do sim foi em Pernambuco e no Ceará, com pouco mais de 45% dos votos. Foi no governo de Jarbas Vasconcelos. Muito importante, pessoal, que entre os destaques de sua gestão à frente de Pernambuco estão os investimentos aonde, professor, no complexo industrial, tá bom? No complexo portuário de Suape, né? É o complexo industrial de Suape, que muitos chamam também, e no Porto Digital, né? Além disso, teve como base um governo voltado para um planejamento descentralizado. Pega esse fio da meada. Ó. Complexo portuário de Suape no Porto Digital, muito importante, né, pessoal? Os investimentos dentro do nosso estado. Complexo portuário de Suape e Porto Digital Vasconcelos, Jarbas Vasconcelos. E alenco com vocês essa questão para um planejamento descentralizado, alcançando todo o estado com o programa Governo dos Municípios e do projeto Renascer, de combate à pobreza rural. São os projetos do então ex-governador. Foi no governo do PMDBista que empreendimentos como a refinaria Abreu e Lima, o estaleiro Hemisfério Sul e o polo de poliéster foram viabilizados. Então, notou esses pontos, pessoal, pegou o fio da meada, acabou-se o governo do Jarbas Vasconcelos. Você não precisa saber aqui mais detalhes, mínimos detalhes, né, sobre esse governo, porque aqui nós falamos, né, dos principais pontos, dos principais tópicos que você precisa para resolver a sua prova. É voltar, revisar, baixar o material quando ele estiver na descrição, para que você fique craque, fique fera nesse assunto. Esse foi só o primeiro momento, viu? Virá ainda falando sobre o Mendonça, virá ainda falando sobre o então
presidenciável, Eduardo. Aguarde, pessoal. Se inscreva no canal, deixe aquele joinha. Isso incentiva demais o professor de vocês, com muito gosto mesmo, em respeito aos mais de 26 mil inscritos, trazer o complemento dessa aula para que nós possamos bater esse assunto. Forte abraço e até breve, galerinha.